Olá, queridos ouvintes. Eu sou Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil, e estamos de volta com mais um episódio da nossa série Falando de Saneamento e Saúde, em parceria com a Probongo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: como a falta de acesso à água limpa e coleta de esgoto afetam a saúde das crianças. Temos um convidado especial, um médico que é especialista em cuidar das crianças. O Dr. Marco Safadi é médico pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem residência médica em pediatria, tem títulos de especialista em pediatria e infectologia pediátrica conferidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria e hoje é diretor do Departamento de Pediatria e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Safadi. Muito obrigado, Luana. Um prazer estar aqui com quem nos ouve hoje. Bom, doutora, toda mãe, toda avó, tudo o que ela mais quer é ver o seu filho, o seu neto saudável, correndo, brincando, jogando bola, aprendendo, né, tirando boas notas. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente, né, quando as crianças não têm acesso à água ou ainda coleta e tratamento de esgoto, como que isso pode afetar a saúde das nossas crianças? Não há dúvida alguma, Luana, que a falta de acesso à água potável, a falta de acesso ao saneamento básico é acompanhada de uma série de consequências dramáticas para a população de uma forma geral. Degradação ambiental, piora na saúde, mas em particular, né, a gente tem um impacto para as crianças. Então, sem dúvida alguma, as crianças são o grupo dentro da população que mais se beneficia a partir do momento em que há uma melhoria, né, nas condições de saneamento básico. E os dados, e acho importante compartilhar dados nesses momentos, né, Luana, eles são inequívocos nesse sentido. A gente toma, por exemplo, algumas doenças e alguns desfechos associados a essa doença, e isso fica muito claro. Você sabe que o Brasil e alguns países considerados países de média renda, como o Brasil, e de baixa renda, têm elevadas taxas de mortalidade e de hospitalização por algumas doenças infecciosas, como, por exemplo, as diarreias, com altas ainda taxas de mortalidade. Muito bem, conforme nós fomos incrementando o acesso ao saneamento básico, o acesso à água potável, imediatamente observou-se uma redução dramática das taxas de hospitalização e das taxas de mortalidade. Esse é um exemplo simples, um exemplo prático, mas que ilustra de forma muito clara o benefício, né, que o saneamento básico traz para a nossa população. Portanto, qualquer iniciativa nesse momento que a gente possa se valer para que esse saneamento básico alcance áreas que eventualmente ainda não estejam, né, beneficiadas com isso, são de suma importância para a saúde da nossa população e, de novo, em particular para as nossas crianças. Tem um dado, doutor, que nós ainda temos 190 mil internações por conta de doenças de veiculação hídrica. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como que essas doenças podem afetar o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Porque quando a gente fala de 190 mil internações, são pessoas que foram internadas. Tem aqueles casos que muitas vezes a mãe considera comum, é normal essa criança ter diarreia, ela sempre teve, né? Sendo que a gente sabe que não é normal, né, doutor? Então, como que esses episódios sucessivos de diarreia ou ainda outras doenças associadas à falta de saneamento podem impactar no desenvolvimento dessas crianças? Perfeito, né? Nós usamos o exemplo da diarreia, que é classicamente uma doença associada a má qualidade, mau acesso, carente, né, de saneamento básico, mas há diversas outras doenças que são transmitidas muitas vezes por, vamos dizer, esses elementos associados à falta de saneamento básico, né? Então, a gente tem inúmeras doenças bacterianas, doenças virais, doenças parasitárias. A gente pode citar,
por exemplo, a hepatite A gente pode citar a leptospirose, a gente pode citar a febre tifoide. Há uma série de doenças infecciosas virais também, que estão associadas muitas vezes a saneamento básico deficiente, uma série de verminoses. E uma vez que uma criança adquire uma dessas doenças, Luana, essa doença pode fazer com que, mesmo que a criança não seja hospitalizada, onde evidentemente existe um impacto muito importante, mas mesmo numa situação em que ela não é hospitalizada, a presença dessa doença provoca muitas vezes prejuízo nutricional, provoca prejuízo cognitivo para essas crianças. Então, o fato de ela estar, vamos dizer, distante do acesso à escola durante o período em que ela está doente, o desequilíbrio que muitas vezes essas doenças trazem do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de hidratação, né? A desnutrição que muitas vezes sucede essas doenças, claro que prejudica o desenvolvimento cognitivo, prejudica o desenvolvimento do cérebro dessas crianças e pode comprometer, inclusive em longo prazo. Uma doença que outrora era causa importante de hospitalização e sequela no nosso país, que é a poliomielite, né, que foi aqui na nossa região eliminada às custas de vacinação, tem também no saneamento básico um componente importante de sua transmissão e do seu controle. Então, os exemplos são inúmeros, né, de todo o impacto que isso pode trazer para a saúde das crianças. E não são só as doenças infecciosas, né? Lembrar que um saneamento básico deficiente pode aumentar intoxicações químicas, toxicidade de diversos alimentos que também trazem prejuízo para o desenvolvimento das crianças. E os dados, né, doutor, eles são claros do ponto de vista de escolaridade média. Aonde a gente tem acesso ao saneamento básico, a escolaridade média ela é acima de 9 anos no nosso país. Aonde a gente não tem, ela é por volta de 5 anos. Ou seja, essas crianças elas ficam mais doentes, elas se desmotivam a aprender. E isso vai impactar na escolaridade média dessas crianças, na nota do Enem e, consequentemente, na geração de renda futura dessas crianças, né? Às vezes a criança que tem a condição, ela vai no futuro ter um salário melhor, ela vai poder se desenvolver de uma maneira muito mais eficaz do que aquela criança que não tem acesso, que tem todo um prejuízo no seu desenvolvimento. Então, gostaria que o senhor também explicasse um pouco para a gente o que é quando uma criança tem o acesso, né? Como que a gente pode ver o benefício na vida dessa criança, né? O senhor falou antes até do próprio impacto no cérebro, né? Uma criança com acesso à água, que não tem problemas de contaminação, muitas vezes por estar brincando naquele esgoto a céu aberto, mergulhando naquele rio que tem uma série de micro-organismos por conta do esgoto bruto sendo lançado lá. Essa criança, quais são os benefícios desse acesso para o desenvolvimento dessa criança? Eu acho que é incrível, né? A gente está em pleno século XXI, né? Nesse momento, ainda tendo que conviver com locais num país como o nosso que ainda não dispõe de acesso a saneamento básico. A gente citou aqui na nossa conversa, né, Luana, alguns dos impactos que o saneamento básico traz. Eles são tão claros, eles estão tão evidentes, né? Que chega a ser realmente inaceitável que a gente ainda tenha áreas que não tenham tido alcance, né, a esse benefício. Você citou vários dos estudos que tentam correlacionar a ausência ou a presença do saneamento básico a determinados desfechos, né, como nível de escolaridade, como redução de mortalidade infantil. A gente tem inúmeros estudos aqui, Luana, feitos no nosso meio, que tentaram correlacionar, conforme a gente ia aumentando o acesso ao saneamento básico, o que ocorria com a mortalidade infantil. E havia uma clara associação. E quando eles olhavam por que estava reduzindo a mortalidade infantil, claramente essa redução se dava por diminuição de episódios de diarreia, de episódios de doenças pulmonares, etc., claramente associadas, né, à transmissão de doenças por conta disso. Por exemplo, as mortes por
acidentes, mortes violentas, elas não tinham impacto algum, elas continuavam absolutamente estáveis, ou seja, era de fato, né, uma clara associação entre esse benefício e a redução desses desfechos. Nós não comentamos aqui, mas uma das doenças que tem, nos últimos anos, tido um aumento muito importante, e aí não é só no Brasil, né, é em diversos países do mundo, ainda sem uma solução clara, são as chamadas arboviroses. As arboviroses são o nome que a gente dá a doenças transmitidas por vetores, os mosquitos. Então, a gente teve um surto aqui no país alguns anos atrás de Zika, com consequências dramáticas, né, para a população, particularmente na região do Nordeste, né, onde houve aí um número muito grande de pessoas que se contaminaram, e a gente pôde documentar aqui no Brasil a possibilidade de que mulheres, quando estavam gestantes e contraíam o vírus Zika, isso trazia um impacto muito importante no feto, né, com malformações, e que hoje são crianças que ainda estão aí e que requerem um cuidado extremo, né, de diversos especialistas, um ônus muito grande, né, para essas famílias. Então, as arboviroses são um outro exemplo. Existem estudos que mostram que Zika, chikungunya, dengue, né, particularmente a dengue, tem uma clara associação com essas alterações ambientais que a gente tem. Então, os locais do nosso país que são mais carentes de adequado saneamento básico, de adequadas condições de moradia, são os locais onde a gente, de modo geral, tem visto um impacto maior dessa doença. Então, eu acho que é chegado o momento, né, de que as autoridades levem isso a sério e levem adiante a iniciativa de fazer com que o nosso país seja um país, vamos dizer, isento de áreas sem um saneamento básico adequado, né, em particular preservando aí a possibilidade de a gente ter uma geração de crianças que, no futuro, né, serão crianças que crescerão melhores, mais saudáveis, melhores nutridas, com melhor desenvolvimento cognitivo, mais acesso à educação, né, e que é que constrói o futuro de um país, né, lá na frente. Excelente, doutor. É triste a gente ver que a gente ainda está falando de problemas de saúde relacionadas à falta de uma infraestrutura básica, que é o saneamento. Eu muitas vezes paro para pensar como que seria a geração futura dessas crianças que hoje não têm acesso, caso elas tivessem. Como que seria o desenvolvimento do nosso país, tanto do ponto de vista econômico quanto social, caso a gente tivesse o pleno acesso. Então, é muito importante também, né, doutor, que cada cidadão entenda que o saneamento ele é um direito constitucional, né, e que a gente tem que exigir o acesso à água tratada e a coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente precisa se envolver. Muitas vezes a gente acha, mas esse problema não é meu, é o governante que não fez a parte dele. Mas eu, como cidadão, eu posso entrar naquele grupo de WhatsApp da comunidade, eu posso me mobilizar junto com a associação de moradores, cobrar do vereador, cobrar do prefeito o acesso a esse bem tão precioso que é o saneamento. Nós temos um site que é o Painel Saneamento Brasil. Lá você pode digitar o nome da sua cidade, se ela é uma cidade com mais de 50 mil habitantes, você consegue ver como que são os indicadores da sua cidade, como que é a escolaridade média com e sem saneamento, qual é a renda média com e sem saneamento, para que realmente a gente possa, no futuro, olhar para trás e dizer como é que a gente conseguia viver sem acesso, né? 33 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à água e 100 milhões de pessoas quase vivem sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. E a gente não está falando só de regiões muito distantes, a gente está falando muitas vezes de áreas vulneráveis dentro dos grandes centros. A gente está falando de realmente cada um parar e tentar entender a sua situação, cobrar do seu governante o acesso a esse bem tão precioso que é o saneamento. São benefícios realmente importantes. E é fundamental que a gente trabalhe junto para garantir que todas as crianças tenham acesso à água limpa para beber
e lavar as mãos, banheiro, não ter contato com água suja e condições sanitárias inadequadas. É importante também que as escolas conscientizem essas crianças da importância, né, de ter acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto, ensinando o que é água tratada, ensinando esse ciclo, né, da importância da coleta e do tratamento de esgoto. Né? Nós, mães, não queremos ver uma criança miúda que não se desenvolve porque está sempre doente, né, sente muito sono, não consegue jogar bola. Né? Então, a gente realmente quer dignidade e saúde para todas essas crianças. Bom, doutor, muito obrigado por compartilhar essas informações valiosas. Deixo agora aberto para, se o senhor entender que é importante mais alguma informação para o nosso ouvinte, né, para que a gente realmente possa ter uma mudança nesse cenário, que daqui a uns 5 anos a gente possa voltar a conversar e estar falando de diferentes números e de diferentes realidades para nossas crianças. Eu acho que a gente teve a oportunidade de, na nossa conversa, né, Luana, deixar claro para quem nos escutou a importância que tem o saneamento básico, não só para a saúde da nossa população, mas para a construção de uma nação mais justa, né? Eu acho que um dos pontos mais importantes é essa iniquidade que a gente tem em países como o nosso, né, serem responsáveis ainda por áreas tão carentes, né, e tão desiguais e tão injustas para essa população. Então, como você corretamente falou, eu acho que é inaceitável que isso ainda ocorra e cabe a todos nós, né, que, vamos dizer, a gente traga esse anseio, essa necessidade de que isso seja corrigido, né, pelas autoridades públicas, e que esse país tenha um futuro que ele merece, decente e com dignidade. Então, foi uma ótima oportunidade de conversar e acho que a gente, vamos dizer, teve a oportunidade de esclarecer muitos desses aspectos, e a gente espera que, de fato, numa próxima conversa, a gente tenha um cenário, né, de melhoria em relação a tudo isso, que, obviamente, vai se traduzir por uma população de crianças com mais saúde e um país com um melhor futuro aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Nós vamos encerrar o episódio por aqui. Agradeço novamente ao Dr. Marcos Safadi e a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre como funciona o tratamento de água e do esgoto, acesse o site do Trata Brasil e as nossas redes sociais. Juntos podemos trabalhar para garantir um futuro mais saudável para nossas crianças. Até a próxima!